Olá, pessoal, estamos de volta. Oi, meu povo, tudo bem? Antes da gente iniciar no nosso tema, tem algumas coisas que a gente gostaria de falar com vocês. Nós estamos iniciando esse movimento, então, nossas lives, à medida que a gente vai se soltando mais, a gente vai melhorando a nossa fala, ficando menos densa, o- as nossas conversas vão ser mais fluídas, né? Mais Então, natural, né? mais naturais, isso. Então, não se preocupem com esses detalhes, às vezes, na forma da gente falar, ou parar um pouquinho para pensar no que vai falar. Se coloquem o foco no conteúdo que a gente está passando, sabe? Se aquilo que a gente está falando faz sentido para vocês, está servindo para vocês no dia a dia. Então, coloquem o foco nisso, né? E não se dispersem com os barulhos que eventualmente podem acontecer, ou às vezes o cabelo está mais para o lado, né? Ou a palavra sai um pouco truncada, tá? Então, a gente sentiu uma vontade de deixar esse recado, né? E até para as lives que vocês forem assistir de outras pessoas, né? Coloquem o foco no conteúdo mesmo, daquilo que está querendo as pessoas estão querendo passar e evitem essas distrações, tá? Então, hoje o tema da nossa live é uma sequência, né, da live anterior, onde vocês observaram lá os fatos e as interpretações que vocês forem criando diante de algo que aconteceu desconfortável para vocês e que muitas vezes veio só da cabeça de vocês, das ideias que vocês formaram sobre aquilo e não exatamente são verdadeiros ou estão relacionados ao fato, né, que aconteceu. Então, o tema de hoje é de onde que vem essas ideias que a gente cria, que fazem com que a gente, né, crie essas Sim, interpretações sobre o fato. sim. Nós vamos postar o exercício, que é uma parte importante desse processo, para vocês realizarem essa autoobservação. E a gente vai deixando essas reflexões para vocês passarem a observar, iniciando do fato versus a interpretação. E agora a gente vai descer um pouquinho mais, falando de onde vêm esses padrões e que normalmente se inicia na nossa infância. E que esse pacote com essa ideia, como se fosse uma foto que a gente tira em algum momento da nossa vida e vem, às vezes, nos influenciando a agir de determinada forma. Isso. Porque a gente tem o fato e a reação, né? E entre o fato e a nossa reação é que aparece essa interpretação, que muitas vezes quem conduz ela é uma crença lá, ou algo que a gente vivenciou, que a gente na infância, que a gente entendeu que era correto, e to, toda a experiência que a gente tiver, que vai desencadear aquela situação que a gente viveu lá na infância, vai nos provocar uma determinada reação. Por exemplo, se a gente tem um pai que trabalhava muito lá quando a gente era pequeno, e ele saía, a gente ficava sem sentindo a falta dele, a ausência, né, daquele pai que saía para trabalhar. Um filho pode interpretar aquilo como, ah, não gosta de mim, está me abandonando, né? E o outro filho pode interpretar como, nossa, olha que bacana, meu pai sai para trabalhar para nos trazer outras coisas, né, que provém do trabalho dele. Então, quando a gente se torna adulto, né, ou quando a gente
na nossa experiência, a gente vai vivenciando, e se a gente tirou aquela foto de quando o pai saiu para trabalhar e criou, né, a ideia sobre aquilo, quando outras experiências que a gente tiver de pessoas que se afastarem da gente por algum outro motivo, a gente pode, toda vez que isso acontecer, começar a vir ideias na nossa cabeça. Ah, aquela pessoa não está mais próxima de mim, ela não está comigo porque ela não gosta de mim, porque ela está me abandonando, por isso, por aquilo. Né? Então, por isso é muito importante a gente começar a perceber isso, para ver o que realmente é real e o que a gente cria. E de onde, na nossa história, a gente pode ter registrado algo que faz com que tenhamos essa percepção. Sim. E, e dentro desses exemplos, pode-se colocar um ponto que eu tinha a ideia de que era sempre conectado com dor. Mas esses padrões, eles podem ter uma máscara, eu vou falar uma máscara de uma situação amorosa, mas que a crença, ela te trava. Isso também pode acontecer. Porque, na minha própria experiência, eu vi algumas cenas que eu consegui acessar, que aparentemente elas eram amorosas, eram cenas ok, mas a fala, a ideia que ficou registrada, ela não é positiva. Isso também pode estar registrado também dentro do seu subconsciente. Isso, mas por quê? Porque naquele momento em que a gente registrou, independente do que tivesse acontecendo, se algo bom ou ruim, Sim. a forma como a gente registrou é A gente aceitou sem questionar, a gente só aceitou. Porque isso, pelo menos porque a gente tinha uma imaturidade, né? Diante disso, a gente não conseguia olhar o todo, não é? sim, sim, Então a gente registrou só aquele retratinho, aquele momentinho. E é por isso que aí, né, quando a gente fala de observar a cena, observar o fato de forma consciente, é tu considerar todos os outros elementos, que no momento que a gente registrou, a gente não tinha essa sim. condição, né? Até pela própria imaturidade como a gente fez isso. Sim, esse processo de autoobservação e exploração do seu interior vai te ajudar a você se entender melhor, a entender por que que você sempre tem problema naquela área. Porque, na verdade, essa área, ela só está te mostrando que tem alguma coisa que está em desarmonia no seu interior. Porque, na verdade, essa área, ela não é o ponto principal da causa raiz. Ela é só como se fosse uma flag para te mostrar. Por exemplo, aí eu tô com um problema no meu trabalho. Mas esse problema no seu trabalho, ele não é realmente o problema. Tem alguma coisa por detrás ali que realmente está gerando essa desarmonia. Isso. É esse trabalho que a gente faz internamente para realmente trazer essa mudança. Isso. E quando tu começa a te observar, tu vai ver que pode mudar a situação, o Sim, contexto, mas a sensação que te traz, por exemplo, é sempre de perda, independente de ser no trabalho, na relação com o outro, em outras experiências, mas te traz sempre a sensação de perda, de que, não olham para mim, não gostam de mim, não me, entendeu? Então, cada e um traz uma ideia negativa. isso, cada um é uma emoção de dor. Cada um vai ter uma sensação diferente, mas quando tu te auto-observa, tu vai conseguir descobrir qual é o teu foco, né? A tua crença ali. Porque cada um vai criar uma forma de interpretar aquilo. Por exemplo, esse padrão, ele, a gente observa que ele surge de uma interpretação que é repetida,
que ela vira uma crença. Então, quando a gente consegue se auto-observar, a forma como a gente reage a tudo, né? A gente vai descobrindo qual é esse padrão, né? Como é que a gente interpreta as coisas? Então, quando a gente interpreta, toda vez que a gente faz uma interpretação, ela está vinculada com uma sensação de escassez, com uma sensação de falta, com uma sensação de abandono, sei lá o que for, que isso vai ser pessoal, né? Cada um Sim, vai ter o seu foco, porque cada um tirou um print diferente de uma determinada experiência. Aí sim, a gente consegue encontrar qual é a nossa crença, porque é as repetidas formas como ela se manifesta. E aí, essa crença, ela, né, esse padrão de escassez, de falta, de abandono, do que for, de abuso, vai influenciar os nossos pensamentos. E aí, esses pensamentos que a gente tem, toda vez que acontecer alguma coisa, vai influenciar as nossas emoções, que vão influenciar os nossos comportamentos. E aí, esses comportamentos vão fazer parte do nosso jeito de ser. Então, se a gente se observa, a gente vai observando o nosso jeito de ser, como a gente reage, o que, que a gente pensa sobre as coisas que nos acontecem, quais são as emoções que despontam, né? Quando acontece sim. determinada coisa, vivência que a gente tem. Quais são os seus resultados, né? Porque lá atrás, quando quando iniciei o processo de autoconhecimento, eu não conseguia fazer essa análise, porque no meu caso, despontava muito era a emoção, sei lá, uma situação vinha aquela energia de raiva, e eu me misturava com aquilo, e eu não conseguia enxergar além daquilo. Hoje em dia, claro, essa energia, que esse impulso, ele continua aparecendo, só que eu tô conseguindo, claro, aos poucos, não dar uma resposta tão pesada ou tão reativa com a pessoa, né, no momento. Só que hoje em dia eu consigo me observar e olhar realmente aonde está o problema. Porque, é claro, depois que o fato acontece, eu vou analisar, eu vou estudar aquilo, eu vou fazer a minha parte para entender aonde está o real problema. Por que que eu tive essa reação ou por que que está se repetindo, se for o caso? Para eu entender e ir até a causa raiz para realmente fazer a alteração. Porque antes, eu não. Claro, eu não estou falando que você vai controlar esse impulso ele é um impulso que vai vir, vai continuar vindo, e é natural você dar uma resposta para a situação, se ela é necessária, porque nós estamos no planeta Terra e realmente faz parte. Se você está vivendo uma situação que você precisa colocar um limite, precisa dar o corte, realmente você vai precisar fazer isso. Só que você vai fazer isso com não com essa reatividade, não com essa energia, porque era assim que eu fazia antes, porque eu achava que era o normal, né? Porque era realmente o gatilho que vinha. Só que hoje em dia eu tenho trabalhado isso cada vez menos. Eu tenho Eu ainda sinto, mas a resposta, ela não vem mais como era antes, com a mesma que eu não faço mais com tanta intensidade, só que eu entendi que é necessário, se a situação pede, você dar uma resposta. Porque antigamente eu tentava fugir de sentir o impulso, e muitas vezes eu queria dar uma resposta fofinha, uma resposta bonitinha, mas não. Porque a pessoa que está na sua frente, ela está esperando receber alguma coisa. Então, a situação, se ela pede para você dar o corte, dar o limite, isso precisa ser utilizado, precisa ser respondido. Isso. Vou tentar trazer um
Um exemplo exemplo, sim. isso, que eu vivi, assim. A minha história, eu vou falar um pouquinho só para que a gente possa pontuar e construir, né. Tá. Então, a minha mãe demorou 10, eu tive um irmão, demorou 10 anos para conseguir engravidar de mim, fez tratamento, tudo, quando desistiu, aí de repente engravidou. Aí ela engravidou de mim, eu nasci, então eu trouxe algo para aquela família, né. Um casal que tá, e aí entram todas as questões, né, de como um casal, de poder ter o filho, né, um filho que estava sendo esperado, enfim. Logo em seguida, a minha mãe engravidou novamente e nasceu meu irmão. Quando meu irmão nasceu, o que que acontece? Eu perdi o trono, né. Aí Sim. eu perdi o trono e algumas coisas aconteciam. Ele teve que fazer uma cirurgia logo depois que nasceu tudo. Então, ele sempre foi o filho mais cuidado, né. E aí ele podia fazer as coisas e quando eu ia fazer: "Ah, não pode", entendeu. Então, por muito tempo isso aconteceu na Foi a infância, de foi a coisas sua de dinâmica. brincadeira, é. Eu peguei catapora, ele era verão, naquela época se botava aquele monte de cobertor, tinha que tomar sua dor, não podia comer nada gelado. Ele passava com sorvete na janela para provocar. Mas a minha Nossa. mãe não via. Aí, claro, Uhum. um filho teve, o outro passa, né. Ele pegou a catapora. E aí eu fui fazer e ela viu: "Não pode". Que aí é o os eu fui tirando os meus prints dessas experiências. O outro pode, tu não pode. Um merece, o outro não merece. Então foram Sim, várias questões que eu fui construindo, né. sim. E há um tempo atrás aconteceu uma situação de que, trabalhando com uma pessoa, ela usava de uns meios para fazer as coisas e chegou no momento em que ela podia fazer umas coisas e eu não, entendeu? E eu acabei me desvinculando daquilo. O que que é ela fez algumas escolhas e de alguma forma eu saí daquele meio de trabalho, né. Então vem naquele momento e não foi uma coisa, não vou trazer os fatos, assim, mas não foi uma coisa muito bacana a forma como tudo aconteceu, né. Claro, Sim. no meu olhar. Veio uma raiva muito grande, né, de uma pessoa que eu acreditei, que eu trabalhei, que eu coloquei ali, A sua acreditei energia. coloquei a minha energia e acreditei ali Sim, naqueles acordos que estavam sendo feitos. Então, isso me veio num determinado momento uma raiva muito grande, e eu disse assim, eu olhei para aquela raiva, eu me permiti sentir aquilo, né. sim. E aí eu tirei todas as interpretações possíveis e todos os julgamentos possíveis de que o que é a escolha da pessoa agir daquela forma, fazer da forma como foi feito. Então, qual é a minha escolha, né, do fato que aconteceu? É eu me desvincular e realmente dizer: "Ó, essa forma de agir, essa forma de tratar não serve, não é condizente com aquilo que eu acredito", né. Então tu sai daquilo, mas ao mesmo tempo eu tinha, né, aquela engronha, aquela raiva, aquilo tudo. Aí eu fui olhar para aquilo e aí eu resolvi silenciar e perguntar: "De onde vem isso? Que o outro pode fazer, eu não posso?". E aí tu vai começando a perceber, né. Sim. E para onde me levou? Quando eu fechei os olhos e fui, me levou para uma criança birrenta, assim,
né, de que Sim, eu não posso fazer nada, o outro pode. E aí tu vai vendo da onde tu construiu esse padrão, sim, porque quando você faz né. a pergunta para o seu subconsciente, eu já fiz isso algumas vezes, assim, antes de dormir, você faz a pergunta: aonde foi que eu aprendi? Quando aconteceu isso a primeira vez? Isso, E porque aí vem, se vo porque porque se você precisa observar e esperar a resposta, que a resposta vem. na realidade, aquela situação que aconteceu ali, ela só foi um desencadeador de uma emoção que eu tinha lá, Sim, guardadinha você só ainda. repetiu o gatilho que você já tinha. Isso só acionou ali, Exato. né, algo. E aí, para que essa criança não viesse a responder dessa forma birrenta e tudo, tu faz o quê? Tu olha para aquilo, né, e entre tu observar a emoção que surge, tu responder ao que aconteceu, tu tem um tempo. E aí, quando tu olha para aquilo de forma consciente e não deixa a criança vir à tona e responder por ti, tu respira e aí tu consegue tomar atitude. Como a Patrícia falou, a Sim, gente está na Terra, né? claro. Existe um código de convivência e tu não precisa aceitar que as pessoas passem por cima de ti. Sim, Então, eu me posicionei, dei o limite e disse: ó, dessa forma eu não continuo, dessa forma não tem a ver com aquilo que eu acredito, né? Com aquilo que eu achava que estava sendo construído. Então, tu te posiciona, né? sim. E é importante esse ponto, porque antigamente, eu tinha essa ideia que esse impulso eu iria conseguir controlar, ou que eu não preciso me posicionar. Não, você realmente precisa se posicionar pelo simples fato de que você não vai virar saco de pancada. Você tá se trabalhando, tá se percebendo, mas você precisa se posicionar e dar uma resposta para quando a situação realmente precisa. Exatamente. Porque se você não utilizar esse seu posicionamento, a tendência da situação é piorar. E Isso. realmente você. É. Porque em um determinado momento, se eu tivesse reagido por esse impulso, Sim, essa criança ferida ali, o que que eu ia fazer? Eu não ia responder diretamente à pessoa, eu não ia olhar para a pessoa e dizer: "Ó, essa tua atitude ou essa forma como tu conduziste, como tu não tem a ver com os meus valores, com os meus princípios". O que que eu teria feito? Eu ia ir em todas as pessoas que eu conheço que estavam à volta e ia ir minando, minando para criar uma situação geral de desconforto, para botar todo e mundo contra a gerar aquela pessoa, picuinha. entendeu? Gerar aquela picuinha. Aí é uma criança falando, Sim. né? Aí tu vai ser reativo, ou espernear na hora, ou dizer um monte de coisa. Não, Não, né? essa aí sou eu. Eu ia espernear e ia falar um monte. Quando tu começa a perceber, né, a te observar e ver que tem algo ali por trás, então tu cria esse espaço, né, entre tu Sim, identificar e tu não ficar com todas essas interpretações e tu ver o que é o fato mesmo e poder responder de forma consciente. Então tu vai lá e vai direto e vai tomar as medidas que são necessárias, né? Vai dar o sim. limite que tem que dar, vai colocar o teu, né? É assim que a gente vai tomando posse, né? É assim que Do a gente nosso pode poder dizer, pessoal, do né? nosso poder pessoal e de que Exatamente. essas situações aí que acontecem e vão continuar acontecendo, né? Não vão mais despertar lá aquela tua criança birrenta lá, mas vão, quando tu começa a te conhecer, a te observar, a entender como tu
reage aos fatos, é tu que vai controlar isso. E não a situação vai te controlar, vai te deixar louca, com muita raiva, né? Então, Sim, a ideia de todo o trabalho que a gente está construindo é isso, de que vocês comecem a se apropriar disso, a começar a olhar tudo de forma mais consciente, né? E quando a gente vai reconhecendo esses padrões aí, isso não é uma culpa, entendeu? Todo mundo tem. E a parte mais dolorida, assim, e a parte mais difícil é a gente poder olhar e assumir isso, né? claro. E assumir, porque quantas e quantas vezes a gente já respondeu. E não é porque a gente começa a ter uma consciência para isso, não quer dizer que em um determinado momento a gente não bote para fora e não deixa essa criança vir responder pela gente. Mas aí a gente, depois que faz, já vai se dando conta, né? Claro, Que foi a criança que dominou ali, que foi alfinetada e que veio, né? porque na verdade, esse trabalho ou os trabalhos que têm o foco em trabalhar o seu interior, ele não vai resolver a sua vida. Você vai continuar tendo problemas, você vai continuar aparecendo, ó, as coisas da vida cotidiana, mas você vai conseguir se trabalhar, se transformar a ponto de você olhar para aquelas cenas, ouvir a coisa e você já vai saber o que você pode fazer com aquilo. E Isso. realmente trabalhar o seu poder pessoal de, de ter realmente, vou falar, o controle É, e não ser dominado por aquilo, porque pelo menos no meu caso acontecia um pouco isso. Eu era tomada pela situação e eu não conseguia, não sabia o que fazer com aquilo. isso. Agora não, eu estou aprendendo que eu é que vou controlar a situação, por quê? Porque eu estou olhando para mim. Eu não estou olhando para o externo, não estou olhando para quem que está acontecendo do lado de fora, eu estou olhando para dentro de mim, porque aqui é que eu tenho poder, aqui é que eu trabalho, aqui é que eu posso mudar. A mudança é dentro, não é fora. Porque Isso. essas fotografias estão dentro de você. Não tem nada fora para você corrigir, você tem que corrigir dentro. E até Porque se você. porque. Fala, Uhum. Patrícia. Não, é porque a gente quer corrigir a foto. A gente não está entendendo o que é dentro. Não, a foto é só o resultado. O resultado, ele só está querendo te mostrar que você tem uma desarmonia dentro. E o seu trabalho é dentro. Se você ir para o lugar correto, você realmente vai transformar a sua vida. E porque aí, quando tu para de te vitimizar ou de procurar os culpados, tu começa a buscar a compreensão do que acontece, Sim, né? As, os fatos, as situações deixam de ter essa relevância, esse peso, tudo. exatamente. E porque até a outra pessoa que está interagindo contigo, quando tu começa a entender que tudo coopera para o teu bem ali, naquelas coisas que acontecem, começam a olhar que aquilo só está te mostrando algo em ti que tu tem que olhar ainda, porque Sim, às vezes a outra pessoa, ela não nem ela não se está fazendo passa nada. na cabeça dela. Para outra pessoa, ela não está nem sendo incorreta, ou aquilo está dentro dos valores dela de agir assim, né? Sim, Então, para outra pessoa está tudo tranquilo, mas para a gente, não. Então, é na gente, é interno, é nosso, né? porque nas relações, esse espelhamento que acontece, porque nas relações é exatamente esse processo que está precisando acontecer, a gente só está entregando o que a pessoa quer e a gente só está recebendo o que a gente está pedindo, em Isso. última instância, se você analisar. Então, não tem nada de errado nisso. É exatamente Isso. como a Lu falou, tudo está cooperando para o nosso bem. Se a É, gente escolher entender por esse ponto de vista, isso vai te trazer mais leveza, vai te trazer mais tranquilidade. isso. E aí, quando essas situações que ele traz o desconforto, que deixam, né, essa emoção flor da pele, tu começa a olhar para aquilo e prestar atenção e tentar compreender
De onde ela surgiu? Por que ela surgiu? Por que ela está ali? Por que toda vez situações parecidas, que têm a mesma característica, que me causam a mesma sensação de abandono, ou de escassez, ou de o outro está passando por cima de mim? Sim. Então, se elas aparecem de forma repetida e desencadeiam essa mesma emoção, então é algo que eu tenho que olhar para isso, né? Por onde vem Exatamente. essa sensação de abandono? Essa sensação de que toda vez eu acho que estão passando por cima de mim, né? Sim, Então, a gente, assim, pensou para a próxima semana de vocês ficarem, né, de fazer um convite para vocês começarem a refletir sobre toda vez que uma emoção intensa surgir, de vocês poderem se perguntar: essa reação pertence apenas ao que eu estou vivendo agora, a essa situação, ou ela também está querendo lá ativar ou conversar com uma parte minha da minha história, né? Com algo que sim, aconteceu, que eu vivi lá, que tem relação lá com a minha infância, né? Com algo que eu sim, vivi e que de repente me marcou, e toda vez que acontece uma situação nova aqui, de alguma forma, inconscientemente, ela me leva para lá, né? sim, E eu estou reagindo por aquilo que aconteceu lá atrás, e não realmente só por essa situação agora. sim. Esse nosso papo de hoje, a gente deixamos essas reflexões. Claro que cada um precisa realmente fazer o seu passo a passo. Nós vamos deixar ah, um exercício para vocês Isso, começarem a fazer esse processo de autoobservação e a cada live a gente vai trazendo um pouco mais e vamos mergulhando um pouquinho mais para cada um conseguir, pelo menos, iniciar esse processo de autoobservação e jornada interior. isso. E a ideia é fazer uma prática. A gente sempre vai colocar o vídeo, né, Sim, da live, e depois um vídeo para vocês fazerem algum exercício, alguma prática relacionada ao tema que a gente falou aqui. Tá bom? exatamente. Até a próxima, Então, então. nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo e um abraço. Um abraço. Tchau. Tchau.